que eu vou utilizar agora é um recurso incrível que nós temos dentro do Revit, que é a questão dos grupos, a criação desses grupos. Então eu vou vir aqui, ó, é muito importante que na hora de fazer o grupo, evite fazer pela planta baixa, olhando de cima para baixo, porque eu posso ter algum elemento que esteja acima da minha faixa, né, de corte ali, do meu plano de corte, e esses elementos não vão entrar no grupo. Então eu sempre sugiro que o grupo seja criado olhando uma vista lateral. Por exemplo, essa vista, mesmo não sendo a frente ali onde eu vejo a varanda, né, mas eu posso alterar, não tem problema. E eu não pego os níveis, tomo cuidado com isso. E a seleção vai ser a mesma seleção do CAD para quem já está acostumado com CAD. O que isso significa? Se eu fizer da esquerda para a direita, ele só coloca dentro da caixa de seleção os elementos que estiverem completamente dentro desse retângulo, dentro desse limite. Se eu fizer da direita para a esquerda, ele pega qualquer elemento que pelo menos uma parte dele esteja dentro do meu retângulo de seleção. Então, nesse caso, por questão até de segurança, para não colocar elementos que não devem entrar nessa seleção, eu vou pegar da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, faço a seleção, venho aqui e clico em criar grupo e vou colocar aqui, ó, apartamento, vou colocar apto 01. E agora eu tenho um grupo desse apartamento 01. É muito importante também observar isso aqui, ó, essa referência, para que ela esteja alinhada com o nível daquele pavimento, né, de onde aquele pavimento tem a origem. Toma cuidado para esse nível não estar lá embaixo, ou não estar deslocado, porque isso pode gerar um problema futuro. Quando que esse nível vai se deslocar? Quando eu pego, às vezes, algum elemento que está em outro nível, né? Eu poderia pegar uma parede ou alguma coisa que estivesse aqui em outro nível por falta de atenção. E essa sequência, né, a sequência da aula que eu venho estruturando, que eu vim passando para vocês, é exatamente essa sequência que eu sugiro que siga. Então observo que quando eu crio o grupo, eu não tenho mais nada no meu projeto que possa interferir. Observa que o próprio CAD não foi selecionado. Então quando eu clico aqui, eu tenho o CAD, que é um agrupamento da importação. E eu tenho aqui um outro grupo, que é o grupo do apartamento. Então eu tenho muito esse cuidado de seguir uma sequência que minimize os erros, né? Para que esse erro não vai acarretar em alguma coisa que você só vai descobrir lá na frente, então gerar um problema que vai ter que talvez refazer ou tentar entender onde está o erro, que é pior, né? Que nem sempre o erro tá fácil de entender onde tá esse problema. Então, seguindo essa sequência, a gente minimiza muito os erros. O que eu vou fazer agora posso voltar para a planta do pavimento tipo, posso clicar no pavimento, nas paredes, né? Observe que quando eu clico ele já seleciona tudo, com exceção do CAD, claro, mas ele vai pegar as portas, janelas e tudo mais. E eu vou usar este comando aqui, ó, que é o comando espelhar, desenhar eixo. Eu vou clicar nele, porque eu não tenho uma referência já do eixo. E aí eu vou pegar o meio dessa parede, o meio dessa linha, desculpa, não é parede, é uma linha, né? Que representa uma parede lá no CAD. Observa na hora que a linha se destaca, observa se as extremidades da linha estão de acordo com o espelhamento que você quer fazer. Por que isso? Vamos supor que por algum motivo no CAD essa linha tivesse sido feita segmentada, ela tivesse que dividido em dois pedaços, três pedaços. Quando eu fizesse essa referência do meio, ele não me daria exatamente o eixo de espelhamento, né? Então, pego aqui ó, o endpoint, e aqui eu vou puxar ele para cá. Olha a linha tracejada sendo feita. Essa linha tracejada, até conforme a aula nossa lá de ferramentas, né, eu dou o exemplo que essa linha é como se fosse o espelho. Então, do espelho até o objeto, ele vai projetar do espelho até a imagem desse objeto. Então, fazendo isso, eu dou o próximo clique, automaticamente ele espelhou para o lado de cá o apartamento. Quando eu coloco em 3D, eu tenho agora os dois apartamentos ali, ó, espelhados. E aí as funcionalidades do grupo, né? Vou pegar esse grupo aqui, já observei que eu tenho uma báscula que está baixa. Eu vou editar o grupo, vou clicar nessa báscula e vou colocar que eu quero que ela fique com 1,80. Eu vou finalizar. Observa que aqui eu tenho adicionar, remover, concluir e cancelar. Eu vou explicar depois isso, mas eu entrei no grupo, fiz uma alteração da báscula e agora eu concluo, eu saio do grupo. Quando eu faço isso, olha o que aconteceu com a báscula do outro lado. Ela automaticamente foi alterada, porque esses dois grupos eles são como se fossem gêmeos ali, né? Tudo que eu faço em um automaticamente acontece do outro. E não existe o original, tá? Eu poderia fazer do outro lado, que do lado de cá também iria sofrer a alteração.
Agora vamos supor que por algum motivo eu quero adicionar alguma coisa que eu não adicionei ainda. Eu vou dar um exemplo aqui, só para aproveitar que eu estou falando de grupo, mas depois eu vou anexar e vou repetir esse passo aqui. Mas eu vou clicar aqui, por exemplo, em arquitetura, componente, e vou buscar aqui um elemento, só o vaso. Vou buscar um elemento único aqui, ó, o vaso, caixa acoplada, acionamento simples, branco gelo. E eu vou adicionar esse vaso aqui. Quando eu adiciono o vaso, observa que ele não espelhou para cá. Por quê? Eu não coloquei o vaso dentro do grupo. E como que eu faço isso? Ó, eu clico no grupo, edito o grupo, adicionar elemento. Ele destaca somente os elementos que não estão adicionados no grupo. No caso aqui, o único elemento que a gente tem, né, que não está no grupo é o vaso. Eu seleciono o vaso e clico em concluir. Automaticamente ele me dá o elemento espelhado do outro lado agora, replicando esse elemento. Então, o que isso significa, tá? Para a gente poder entender a funcionalidade disso. Eu posso ter elementos que são únicos de um apartamento. Uma alteração do cliente de piso, de parede, alguma alteração específica que o cliente pede, eu posso fazer essa alteração sem incluir esses elementos no grupo, permitindo que fique somente naquele apartamento. E caso eu venha, quero que isso se repita para todos, aí sim eu vou incluí-lo no grupo. Então isso dá uma facilidade de gerenciar até mesmo a personalização do apartamento, né, com troca de piso e tudo mais, com muita facilidade aqui, podendo ter acesso a cada um desses arquivos, a cada uma dessas vistas exclusivas de cada cliente, de acordo com o que ele compra, o que ele modifica, por exemplo. Então essa é uma funcionalidade. E também, claro, de você ter algumas paredes que são espelhadas. Então vamos supor que nós tivéssemos aqui somente a parte externa espelhada e a parte interna toda seriam elementos exclusivos ali daquela planta, daquele projeto, e aí esses elementos não precisariam estar no grupo. E aí só para finalizar essa parte, eu posso chegar aqui, por exemplo, eu vou pedir para visualizar agora com sombreado, para ver as linhas em cinza, as paredes em cinza, e vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar uma parede aqui que ela está uma parede ARC 15, que começa no térreo, ela está a zero do tipo, e ela, do tipo, não do térreo, eu falei enganado, ela está a zero do tipo e está indo até o segundo pavimento tipo. Aí, olhem só isso, ó, eu vou fazer uma parede aqui aleatória. Observa que ela interage com a parede que está no grupo, porém sem estar dentro do grupo. Então ela é uma parede separada e eu tenho aqui o grupo separado. Então isso me dá várias possibilidades de colocar elementos que não necessariamente fiquem dentro do grupo e eles aparentemente não demonstram essa diferença de estar ou não dentro do grupo. Tá? É uma funcionalidade muito boa essa do agrupamento. Eu posso desagrupar o momento que eu quiser, eu posso vir aqui, ó, desagrupar sem problema nenhum. E aí depois para agrupar, claro, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Quanto mais elementos eu tiver na tela, né, dentro do meu arquivo, mais difícil fica essa seleção para o agrupamento. Mas se souber usar, né, até um determinado ponto, ele pode sim ser muito útil. Então vamos para a próxima aula. Essa aula foi a aula de grupo, como que eu faço os agrupamentos e como que eu faço as alterações do grupo.